E essa palavra é uma palavra pontual para a minha vida e para a sua vida. Abra comigo no livro de João, capítulo 16. João, capítulo 16, verso 33. João 16, verso 33. Eu quero agradecer vocês que têm aí nos abençoado, entrado nas lives. Já tem um ano e 2 meses, 3 meses, muita luta. Achamos que era apenas um mês, 2, né, Hugo? Você que tem entrado aí nas celas online, eu quero louvar a Deus pela sua vida. Mas abra comigo aí no livro de João, capítulo 16, verso 33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições. Diga assim comigo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Não, está ruim, vamos lá. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Diga assim comigo novamente: mas tende bom ânimo. Senhor, é a tua palavra nessa noite. Obrigado porque podemos sentir a tua presença aqui nesse lugar, podemos sentir a tua graça, a tua bondade, a tua liberdade aqui nesse lugar. Obrigado por cada vida que está aqui nesse salão, por cada pessoa que está conectada. Eu quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor fale e não te cales nessa noite. Senhor, fale não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite, em nome de Jesus, amém. Queridos, a Bíblia diz assim para mim e para você: tende bom ânimo, no mundo tereis aflições. Nós temos passado dias de lutas, dias de dificuldade, nós temos enfrentado tantas lutas nesses dias. E eu quero dizer para vocês, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre como enfrentar as dificuldades. Qual é a receita para que eu e você venhamos enfrentar as dificuldades da vida? O Luiz vai colocar para mim e para você aí, como enfrentar as dificuldades da vida. Como que nós vamos enfrentar as dificuldades? Nós temos várias receitas, pode colocar. Como enfrentar as dificuldades? A palavra de Deus, uma das receitas para mim e para você: tende bom ânimo. A pior coisa que existe na vida é você lidar com uma pessoa desanimada, uma pessoa que está cabisbaixa, uma pessoa que não tem ânimo. Eu prefiro, queridos, lidar com aquela pessoa exagerada, aquela pessoa que, vamos lá pastor tal, do que aquela pessoa que você tem que empurrar ela para fazer as coisas. Eu particularmente, prefiro lidar com aquela pessoa e falar assim: meu irmão, vamos tirar o pé do acelerador, vamos um pouquinho devagar, do que aquela pessoa que não tem ânimo para fazer nada. É muito pior você lidar com aquela pessoa desanimada, do que você lidar com uma pessoa animada demais. Você pegar e ensinar para ela, e falar: meu irmão, vamos devagar, não é assim, do que você ter que empurrar as pessoas, para elas fazerem alguma coisa. E aqui nesse texto nós vamos aprender hoje, o que é uma pessoa animada? O que é uma pessoa que ela tem ânimo? É uma pessoa determinada, é uma pessoa que vence obstáculo, que tem audácia, que tem coragem, é uma pessoa que tem energia, uma pessoa que tem força. Uma pessoa animada é uma pessoa que tem força, é uma pessoa que está sempre disposta a fazer as coisas. Você já viu quando você liga para a pessoa, você fala assim: fulano, eu preciso de você. Ela fala assim: eis-me aqui. Hoje eu liguei para a Giovaninha, falei: Giovana, eu preciso de você. Ela falou: pastor, pode mandar que eu faço. Isso é uma pessoa o quê? Animada. Ela não vê problema. Uma pessoa animada, ela não vê problema, ela vê a solução. Às vezes você vai falar com alguma pessoa, ela fala assim: não, mas você falou agora.
Uma pessoa animada, ela vai falar assim: eu vou tentar te ajudar, eu vou ver qual que é a melhor solução. Eu não sei quem tem aqui empresa, mas a pior coisa é você lidar com uma pessoa desanimada, uma pessoa cabisbaixa. Mas quando você chega perto de uma pessoa animada, é completamente diferente. Imagina, queridos, eu subir aqui e falar assim: eu já fui, não, eu não posso falar, né? Mas eu estava evangelizando aí num lugar, e de repente, eu tive que participar de um culto, e de repente o pastor estava lá encostado e falou assim: irmãos, o Senhor é bom. Queridos, não tem como, queridos, eu vou ser sincero para vocês, é completamente diferente quando você sobe aqui, uma pessoa aqui, ela sobe para ministrar louvor, imagina, fala assim: eu estou tão cansado, eu não queria estar aqui. Imagina a Luciana subindo aqui e fala assim: não, eu trabalhei o dia inteiro. Não, ela trabalhou o dia inteiro, não é, Lu? Mas a gente nunca sobe aqui e fala assim: não, eu estou tão cansado. Eu estou cansado, porém animado no Senhor, amém? Queridos, às vezes a gente sobe aqui tão cansado, mas a alegria do Senhor é o que? É a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. E uma coisa que eu coloquei aqui para a gente ver, e você vai entender daqui a pouco: o ânimo é o agente ativador da nossa alma. Uma pessoa animada, quando você vai conversar com alguém, a pessoa é animada, eu coloquei: o ânimo é o agente ativador da nossa alma. Eu quero falar um pouquinho sobre o ânimo e o desânimo. O que o desânimo provoca no coração de uma pessoa? Eu coloquei: olha, o ânimo, ele ativa a nossa alma, mas o que o desânimo ele provoca? Se você vê, eu coloquei aqui algumas coisas, o que o desânimo ele vai provocar no meu coração. A primeira coisa, como vem o desânimo dentro de nós? Comunicação negativa. Nós tivemos aí um ano de comunicação negativa, e aquilo trazia um desespero, um desânimo dentro de nós. Eu quero usar um exemplo bíblico para vocês. Certa vez, Elias, lá no capítulo 19, 18, 17, 18, 19, ele tinha vencido os profetas de Baal, e ali os profetas de Azera. De repente, no capítulo 19, uma mulher chamada Jezabel mandou um recado para ele, falou assim: amanhã vai acontecer o mesmo que aconteceu com os profetas. E aquela notícia trouxe um desânimo dentro do coração de Elias. A comunicação, queridos, o que você tem ouvido nesses dias? Aquela comunicação que chegou até os ouvidos de Elias trouxe um desânimo no coração. Você tem ouvido coisas boas nesses dias? O que tem chegado até o seu coração e ao meu coração? Às vezes nós só escutamos notícias ruins, mas tem muita coisa boa acontecendo nesses dias, porque Deus, por mais que nós não percebemos, Deus, Ele está agindo nesses dias. Uma pessoa hoje falou assim para mim: pastor, eu perdi fulano de tal. Eu falei: você não perdeu, porque essa pessoa sempre pertenceu aos céus. Ela simplesmente voltou para quem ela pertence. Você não perdeu, porque ela não pertencia à terra, ela pertencia ao Senhor. Por isso ela voltou para o nosso Deus. Sabe, queridos, quem pertence ao Senhor, nós não perdemos, nós simplesmente voltamos para o nosso Deus. A sua vida pertence ao Senhor. Eu costumo dizer que a única coisa que fica é a saudade, mas essa pessoa não pertence à terra, essa pessoa pertence ao Senhor. Quando nós temos uma vida diante do trono do Senhor, uma vida diante do altar. Então, o que o desânimo ele provoca? A primeira coisa que eu coloquei aqui, as palavras negativas, né?
Eu fico vendo a mulher ali, Jairo, a sua filha estava doente, ele foi até Jesus, ele se prostrou até Jesus, e no meio do caminho veio uma notícia. Você já percebeu que notícia ruim, ela chega mais rápido do que notícias boas? Porque notícia boa não dá ibope. Se você virar e falar assim, ó, fulano de tal comprou um carro, comprou uma casa. Uma coisa que eu percebi nesses dias, que as pessoas têm mais facilidade de chorar do que se alegrar, queridos. As pessoas preferem chorar com as pessoas do que se alegrar com a vitória. Você olha, as pessoas choram com a derrota do outro, mas quando o outro ele vence, as pessoas têm dificuldade de se alegrar. E nós precisamos mudar, queridos. Alegrar com a vitória do outro. E fala-se que no meio do caminho, aquele homem chegou até Jairo e falou assim: Jairo, Jesus não precisa ir, porque a menina morreu. Fala que ele correu para dar a notícia. Notícia ruim, chega logo. Mas e notícia boa? Às vezes nós aqui como igreja, às vezes a gente fica sabendo várias coisas, fulano, ciclano, mas o que a igreja está fazendo? O que está acontecendo no meio da igreja? Quantas famílias têm sido cuidadas, quantas famílias têm sido assistidas, quantas pessoas têm sido abençoadas, quantas pessoas foram curadas, quantas pessoas foram restauradas, quantos casamentos foram mudados. E de repente a notícia ruim chega primeiro do que a notícia boa. Então, queridos, a primeira coisa, nós temos que nos blindar e trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então o desânimo vem por notícia ruim. Outra coisa, o que o desânimo provoca, né? Tem várias coisas aqui que nós podemos falar, mas eu quero, porque nosso tempo não dá mais tempo, né? Nosso tempo está um pouquinho avançado. Eu quero falar sobre 7 pessoas na Bíblia. Não, volta lá para mim, fazendo um favor, Luiz. Volta no próximo, fazendo um favor. 7 receitas para trazer ânimo no nosso coração, para que eu e você venhamos a vencer o desânimo. Queridos, eu estou apaixonado por esses slides hoje. Você não está, não? Está ou não? Ficou bonito, não ficou, queridos? Foi a Giovana que fez. A hora que ela mandou, eu falei assim: gente, é muito capricho. Sabia que uma pessoa que ela tem ânimo é uma pessoa que ela tem o espírito de excelência naquilo que ela faz? Uma pessoa que ela tem ânimo, ela tem o espírito de excelência. O espírito de excelência é tudo aquilo que a pessoa vai fazer, ela faz o quê? Com cuidado, com amor. E eu creio que é isso que Deus quer trazer no meu e no seu coração, amém? O espírito, hoje eu liguei para ela e falei assim: Giovaninha, eu estou precisando de você. Ela falou assim: na hora, posso só mandar. Quando foi 3 horas da tarde, ela falou assim: pastor, eu vou almoçar agora. Eu falei: por quê? Ela falou assim: é porque deu um pouquinho de trabalho. Eu falei: o quê? Eu falei: o quê, Giovana? Ela: não, pastor, não tem problema não. Na hora veio no meu coração o espírito de Daniel, porque Daniel tinha um espírito de excelência, viu, Giovana? O Senhor te abençoe. Então eu quero te mostrar alguns personagens na Bíblia, como que eles venceram o desânimo. Por que eles tinham ânimo, né? Como que eles venceram a dificuldade? O primeiro personagem que eu coloquei foi José. A receita de José para vencer o desânimo eram os sonhos. José, ele era o quê? Um sonhador. Os sonhos era aquilo que motivava o coração de José. Lá no livro de Gênesis 37, 19 diz: lá vem o sonhador. Porque quando você olha José, ele era um sonhador.
Era um homem que tinha os sonhos, e os sonhos era aquilo que motivava o coração dele. Quais têm sido os teus sonhos nesses dias? No meio da dificuldade, você tem sonhado, queridos? Quando eu falo sonho, não é aquilo que você dorme e acorda, é aquilo que você sonha acordado, é aquilo que motiva o seu coração. Em meio à dificuldade, você continua sonhando com seus projetos, você continua sonhando com a sua faculdade, você continua sonhando ali naqueles projetos que você tem imaginado nesses dias. Eu conto muito isso para os meninos. Um homem chamado Walt Disney, aquele que fez todo ali, aquele sonho, né, a magia ali, que fez os parques da Disney, ele sonhou um dia em ter a maior montanha russa, aquela montanha tal, e ele só tinha um sonho, mas antes daquele projeto ficar concluído, ele veio a falecer. Eu não sei se era filha ou algum parente dele. Os repórteres chegaram e falaram assim: olha, ele projetou tal, mas ele não conseguiu ver todo esse projeto concluído. E a pessoa olhou para aquele repórter e falou assim: pelo contrário, ele foi a primeira pessoa que enxergou essa montanha, porque se ele não tivesse visualizado, esse projeto não tinha saído do papel. Então, queridos, tudo começa com um sonho. A gente sonha com a Araguari convertida. Eu tenho um sonho, queridos. Eu não sei se eu vou conseguir concretizar, mas eu creio que vai chegar o dia que nós iremos reunir, não sei se ela no estádio do Fluminense, e nós vamos fazer a reunião ali naquele estádio. O maior sonho é eu poder falar assim: Pedrinho, fecha o portão, porque já está lotado. Ah, Bia, é meu sonho. Amém, queridos? É o maior sonho, é poder falar assim: espera, o pessoal espera do lado de fora, que na próxima reunião, o Junão chegando atrasado, junto com a Soninha, e eu falo assim: Júnior, hoje não vai ter jeito, espera lá para a segunda reunião, lá no ginásio, lá no estádio, queridos. Eu sonho, a gente ali naquele ginásio poliesportivo, né, Luciana? E a gente cantando assim, ó: e o chão vai tremer. Queridos, eu tenho um sonho, a gente reunida ali naquele ginásio, aquilo ali movendo ali de uma forma sobrenatural, e as pessoas passando na rua. Eu tenho um sonho, queridos, as pessoas passando ali naquela avenida ali, a Avenida do Corgo, e de repente sentir uma unção, e as pessoas ficar ajoelhadas e começar a chorar e falar: eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que tem algo diferente aqui em Araguari. E cada pessoa que entrar por aquela entrada em Araguari vai começar a chorar, ficar quebrantada, ficar dizendo assim: tem algo diferente aqui nessa cidade. Eu tenho um sonho, queridos, e eu creio que tudo isso vai se concretizar, porque a igreja está orando. José tinha um sonho. Você sonha, queridos? Você sonha com a sua família aqui prostrada nessa igreja, dizendo assim: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eu tenho um sonho. Você tem um sonho, queridos? Sonha. Segundo personagem que eu coloquei, coloca aí para mim, a receita de Davi. A receita de Davi para ter ânimo. Davi tinha o que? Discernimento. Por que ele tinha discernimento? Porque ele não via o gigante, Davi via a promessa. Quando ele olhou lá no vale de Elá, todos nós iremos um dia enfrentar o vale de Elá. O que é o vale de Elá, pastor? O vale da decisão. E no vale da decisão você vai precisar discernir, ter discernimento o que Deus tem para a sua vida.
E no vale de Elá, ele olhou aquele gigante. Alguns dias atrás eu preguei aqui. Quantas batalhas Golias ganhou, queridos? Quem lembra? Quantas batalhas? Quantas batalhas tem aqui na Bíblia que fala assim que o gigante Golias ganhou? Nenhuma. Não tem na Bíblia. Então quer dizer que Golias, na verdade, ele vencia pelo medo. Não tinha nenhuma batalha que Golias venceu. Ele impunha medo. E quando Davi, ele olhou o gigante Golias, ele disse: o que eu vou ganhar se eu vencer esse gigante? Sabe, queridos, todos quando viram, tiveram medo. Então Golias, ele vence o quê? Pelo medo. E ele falou assim: eu vou ter a filha do rei, eu vou casar com a filha do rei, não vou pagar imposto, eu vou ter ouro, prata, e eu vou ser rei. Então Davi, ele teve o que? Discernimento. Mais do que nunca, queridos, em tudo que nós temos enfrentado, nós precisamos ter discernimento. Nós precisamos ver o que está acontecendo à nossa volta. Essa semana eu lembrei da Cíntia. Uma pessoa me ligou, ou melhor, uma vizinha minha falou assim: pastor, eu fiquei tão comovida que eu recebi uma cartinha no meu trabalho. Eu falei: já sei, é fraude. Falei assim: mas eu nem acabei de te contar. Eu falei: já sei até quem que é a fraude. Ela: como assim? Olha lá, a Rosa já está rindo. Olha lá. Ela: não, pastor, nós choramos, tal, lá no trabalho. Vai ser fraude. Eu já conheço como isso aí trabalha. Eu já entendo. Mandei para a Cíntia, não foi, Cíntia? Eu olhei assim, ó, que eu vi o nome, eu falei assim: minha irmã, o golpe está aí, cai quem quer, o golpe está aí. Queridos, o golpe está aí. A hora que alguém já fala assim, ó: pastor, eu vi na internet, eu falei assim: nem me manda. Se você viu na internet, foi cartinha, não me manda, queridos. Eu nem vou perder mais meu tempo. O golpe está onde, Bia? O golpe está aí, cai quem quer. E duro, queridos, que nós precisamos ter o quê? Discernimento. Nós precisamos discernir as coisas. É tempo de nós discernirmos o que está acontecendo. Terceiro personagem, vamos lá. Terceira receita, Daniel. Queridos, Daniel, para mim, é um dos personagens mais constantes da Bíblia. A Bíblia diz que Daniel, ele determinou no coração. O que trazia ânimo no coração de Daniel? Daniel era um homem determinado. Fala que na época ali, que ele foi levado ali no império de Nabucodonosor, fala que ele determinou no coração não se contaminar com as iguarias do rei. O que é uma pessoa? Mas sabe que tem algo hoje que eu descobri de Daniel? Eu até coloquei aqui. Se você tiver uma caneta, um papel, anote. Eu só vou dar uma pincelada para você pensar. Coloca para mim o livro de Daniel, capítulo 5. Olha só. Às vezes a gente lê, mas nunca percebe. Hoje eu coloquei algumas coisas sobre Daniel. Coloca Daniel, capítulo 5, versículo 11. Coloca aí para mim, fazendo favor, Luiz, se tiver jeito. Tem jeito? Presta bastante atenção, queridos. Há no teu reino um homem, no qual há o Espírito dos deuses. Isso aqui porque era Nabucodonosor que estava falando ali, ou melhor, eu acho que era Dario, não lembro agora, isso. Nos dias de teu pai se achou nele, olha só, o que se achou em Daniel? Presta atenção, o que se achou em Daniel? Luz, inteligência, sabedoria, como a sabedoria dos deuses. O teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei o constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Coloca o versículo 12.
porquanto se achou neste Daniel o espírito de excelência. Guarde bem, guardou bem, Giovaninha? O que tinha nele, queridos? O espírito. Quem tem o espírito de excelência, querido, vai ser chamado de exagerado. Não, fulano é exagerado, fulano é exagerada, mas nessa pessoa tem um espírito de excelência. Vamos ver aqui, qual que é a primeira característica de Daniel? Havia nele o que? Luz. Quem anda na luz, querido, é porque tem um espírito de excelência. Quem anda na luz, então ele tinha luz nele. Outra característica que eu coloquei, inteligência. Era um homem que era o que? Inteligente. Você olha, não era um homem qualquer, ele tinha inteligência. Outra coisa, ele tinha sabedoria. É diferente. Inteligência é quando você estuda, você busca conhecimento, mas isso é inteligência. Sabedoria vem de Deus. Inteligência é quando você mergulha ali nos livros tal, e de repente a pessoa fala, não, fulano é inteligente. Mas tem pessoas que têm sabedoria. Sabe aquela sabedoria que você fala assim, uai, como que fulano sabe disso? Às vezes você olha aquelas pessoas mais simples, mas tem uma sabedoria que vem dos céus. Um dia, queridos, deixa eu contar algo para vocês. Eu tinha uns 5 anos de idade, o meu pai, ele buscava soro de leite, lá no Distrito Industrial, e um dia a gente estava vindo tal, né, nós começamos a escutar um barulho, bater assim, pá, 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 pá. Aí meu pai falou assim, lá vem uma carroça, cheio de latão vazio. Eu não estava escutando nada, falei, mas como meu pai sabe? Eu parei e falei assim, e de repente nós viramos a rua e vinha uma carroça cheia de latão vazio. Eu falei, pai, como que o senhor sabia? Ele falou assim, porque latão vazio, lata vazia faz barulho. Lata vazia faz barulho. O tempo passou, e sempre quando eu escuto algum barulho demais, eu lembro do meu pai falando, lata vazia faz barulho. Eu fico pensando, hoje dentro das igrejas tem muita lata vazia, muito barulho, e falta muito óleo dentro, porque latão que está cheio de óleo, não faz barulho, e hoje tem muita lata vazia, muito barulho e pouco poder, pouco de Deus. Às vezes é muito barulho, mas nós não vemos o poder de Deus, queridos. Nós temos que parar para analisar. E até hoje eu lembro do meu pai, muito simples, mas da forma que ele falava, eu lembro até hoje, das coisas que ele me ensinava. Hoje há muita lata vazia, muito barulho e pouco óleo. Nós precisamos ter muito óleo de Deus, querido, para ver o poder de Deus. Outra coisa que eu vejo aqui, queridos, ele interpretava sonho. Daniel tinha a excelência. O que é excelência? Você já viu aquela pessoa, quando ela vai fazer algo, ela não faz simplesmente aquilo, ela faz além. O espírito de excelência, ela faz além. Você fala assim, ó, faz um arroz. Quando você chega lá, ela pôs uva passas, ela pôs alface em volta, enfeitando. Já viu pessoas assim? Mas por quê? Porque ela tem um espírito de excelência. E nós precisamos ter esse espírito de excelência, queridos. Deus nos chama como igreja a ter o espírito de excelência. Tem pessoas que falam, não, mas isso aí vai dar trabalho. Tem pessoas que só vê o trabalho, e tem pessoas que vê o que? A excelência. Deixa eu te perguntar, quando você vai fazer algo, você vê o trabalho ou você vê a excelência? Daniel tinha um espírito excelente, ele era um sonhador, né? Não vou entrar muito em detalhe,
e ele resolvia problemas difíceis. E eu vou voltar aqui, qual que é o próximo aí para mim? Luiz, onde que eu parei, fazendo um favor? A receita de Paulo. Paulo fala assim, tudo que é bom, falar das coisas boas. Você tem falado coisas boas? Paulo fala assim, ó, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é puro, seja aquilo que habite o seu coração. Então, qual que é a receita para trazer ânimo no coração de Paulo? Ele fala assim, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é amável, seja aquilo que habite aonde? O seu e o meu coração. Ele diz assim, finalmente, irmão, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Então, aquilo trazia ânimo no coração de Paulo. Lu, você me ajuda aqui, fazendo um favor? O próximo, vamos lá. A receita de Jesus. Como que Jesus nos ensina? Lá em Mateus capítulo 6, versículo 22. O que trazia ânimo para Jesus? Jesus dizia assim, se os olhos são candeias do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será o quê? Bom. Se os seus olhos, como você tem olhado? Já viu aquelas pessoas que elas só olham, tudo que elas olham, elas acham que é ruim? Ah não, eu acho que tem um trem errado nisso aí. Já viu essas pessoas ou não? Se os seus olhos forem bons, tudo aquilo que você olhar também será o quê? Bons. Tem uma história muito interessante, queridos, de uma mulher, e ali na casa é uma história verdadeira, e eu estava lendo um livro alguns anos atrás, e ela conta essa história, e as casas ali nos Estados Unidos, elas não têm muro, é cercado por aqueles ourinhos e tal, e todo dia ela acordava de manhã, para tomar o café da manhã, e ela abria a janela, e ela olhava, e ela via as roupas da vizinha, ela olhava as roupas da vizinha lá no varal, e de repente ela comentava assim com o marido, olha lá, veja só as roupas dessa vizinha, sempre encardida, essa mulher não consegue nem lavar as roupas direito. Aí no outro dia, passava um dia, dois, a vizinha ia lá colocar os lençóis, ela olhava para o marido e falava assim, bem, olha lá, essa vizinha aí, não consegue nem cuidar da casa dela direito, olha lá as roupas, estão encardidas, estão sujas. Passava um dia, dois, três, quatro, ela ia tomar café da manhã com o marido, olhava, ela falava assim, olha lá, essa vizinha aí, ela é porca, olha lá, não dá conta nem de cuidar das roupas de casa. Aí de repente passou um mês, dois, ela foi tomar café da manhã com o seu marido, ela olhou e falou assim, uai bem, aconteceu alguma coisa, as roupas dela estão clarinha, as roupas dela estão branca. O marido dela virou para ela e falou assim, não meu bem, é porque ontem eu lavei a vidraça aqui de casa. Sabe qual é o grande problema, queridos? É que nós não lavamos, né, a vidraça nossa, para olhar a vidraça do outro. Nós esquecemos que os nossos telhados é de vidro. Nós esquecemos que o nosso telhado é de vidro. Da medida que tu medires, um dia você vai ser medido. E tem muitas pessoas que só entenderão o que é misericórdia o dia que precisar dela. E se você não agiu com misericórdia, as pessoas não agirão com você. Isso é bíblico, queridos. Eu não estou amaldiçoando não, isso é bíblico. Tem pessoas que só vão entender o que é misericórdia o dia que precisar dela. E infelizmente, às vezes não vai encontrar. E Jesus fala assim, ó, se seus olhos forem bons. Nós temos uma irmã aqui na igreja e tudo para ela está lindo. Tudo é belo, ela olha para a gente, ela fala que a gente é bonito e tal. Esse dia eu falei assim, não é dona Cida, é que a senhora é boa demais.
Esse dia eu fui na casa dela, e glória a Deus, ela venceu a Covid ali junto com a família. Eu fui lá na casa dela, ela, não, almoça aqui com a gente, eu sentei lá. Mas ela me abraçava tanto, Cíntia. Ela me abraçava e falava assim, Eltinho, você está aqui? E chorava, eu falei assim, é porque a senhora é boa demais, dona Cida. Ela falou assim, nossa, você é tão bom. Eu falei, não sou bom, é a senhora que é boa. A senhora que é boa demais. Se os seus olhos forem bons. Como que Jesus, ele venceu o desânimo? Com os olhos bons, querido. Vamos lá, o próximo. Me ajuda aí, Luiz, fazendo um favor. Luiz. Qual que é a receita de Deus? Como que Deus, ele trata o desânimo, queridos? Olha só. Ele fala aqui, ó. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Com pessoa, ficar perto de pessoas que nos edificam. Você já ficou perto de pessoa boa, queridos? Pessoas que te colocam para cima. Pessoas que chegam perto de você e falam assim, meu irmão, Deus vai dar tudo certo. Deus falou para Paulo, falou, Paulo, eu vou mandar Tito, para que ele te ajude. Então o que que Deus, qual que é a receita de Deus? Fique perto de pessoas boas. Eu não sei você, mas você já viu quando uma pessoa, essa pessoa animada, uma pessoa que tem ânimo, uma pessoa de fé, chega perto de você, você olha e você pensa, não, graças a Deus, fulano chegou. Já passou por isso, Cíntia? Queridos, eu já tive uma experiência, e um dia, a pessoa só ligou e falou assim, Eltinho, você está precisando de alguma coisa? Eu pensei dentro de mim, só precisava que você me ligasse. Sabe, apenas uma ligação, apenas uma mensagem, queridos. É isso. E Deus, ele fala para Paulo ali em Coríntios, fala assim, tu poréns, e depois ele fala, lutas por fora, temores por dentro. E para terminar, queridos, Abraão, coloca aí para nós. O que Abraão fazia? Olha só, Romanos 4:20. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em fé e deu glória a Deus. Como que Abraão, ele venceu o desânimo? Dando glória a Deus. Glória a Deus. E eu quero terminar aqui contando uma história para vocês. Talvez eu vou errar aqui um pouquinho. A Danieide está aqui, ela pode me ajudar um pouquinho. E ela vai entender. Tem uma senhora que é uma mulher de Deus. Ou não, Danieide? Se você olhar os joelhos dela, queridos, e assim, eu fico constrangido perto dela, porque no meio de tanta luta, ela perdeu o marido, né, Danieide? Ela perdeu a filha ou o filho antes? Ela perdeu a filha que ajudava ela, passou 6 meses, 3 anos, né? 3 meses ela perdeu, não, aí ela tem um filho que morava com ela, que tinha um problema, e esse filho foi jogar futebol, e depois ele faleceu, né? Então ela perdeu o marido, passou um tempo, ela perdeu a filha, depois passou 3 meses, ela perdeu o filho, e ela enfrentando luta, dificuldade, né, Danieide? Eu nunca vi ela murmurar. Você já viu, Danieide? E ela sempre dando glória a Deus, o Senhor é bom, o Senhor vai prover, e por um acaso Deus tem usado a igreja aqui para abençoar a vida dela, tem usado para abençoar, e a filha dela tem muito problema, que ficou, né, Danieide? Muito problema, e há pouco tempo agora o marido dela, o neto, foi diagnosticado com câncer. Ontem eu fui na casa dela, ele não faleceu ainda não, né, Danieide? Faleceu? A hora que eu fui na casa dela, ele ainda não tinha falecido, e quando eu cheguei lá, ela falou assim,
Ela me chama de anjo. Ô anjo, ela me chama de anjo. E ela perdeu o neto. Ela falou assim: pastor, mas glória a Deus, eu sei que Deus está no controle, eu glorifico a Deus em todo o tempo. E aquela hora eu comecei a ficar ruim e tal. Ela falou assim: mas glória a Deus, porque você chegou aqui. Ela não tinha nada na casa dela para as crianças, né? É isso, né, Daniede? Mas eu glorifico a Deus porque você veio. Mas não foi eu, queridos, foi vocês. As doações de vocês. Cada doação que você tem feito. E aquela mulher debilitada, porque ela está muito doente, ela ora todo dia, da meia-noite às 2 horas da manhã. E hoje ela falou para mim: fala para a igreja que eu estou orando pela igreja. E eu glorifico a Deus, porque eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. Esse tempo eu tomei a liberdade, a dona Dalva tem sido uma parceira. Eu fiz questão de levar a cesta da dona Dalva para ela. Falei assim: ó, é uma senhora tal. Ela falou assim: agradece ela por mim e fala que meia-noite eu vou estar orando por ela. Acho que passou nem um dia, né? Acho que sua mãe foi diagnosticada, né, Cíntia? Acho que foi na outra semana, né? E ela falou assim: fala para ela que eu vou estar orando por ela. E ela tinha me falado, falou assim: fala que algo vai vir, mas Deus vai dar a vitória. Ela falou para mim: fala que Deus vai dar a vitória. Eu nunca vi essa mulher murmurar. Ela ficou dando glória a Deus. Ela falou assim: pastor, tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Às vezes por tão pouco, querido, nós murmuramos. Por tão pouco nós reclamamos. Ontem eu me segurei. Ela falou assim: vai, glória a Deus, pastor. Eu glorifico a Deus, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. A hora que eu olhei, falei assim: mas dona Teresa? Ela falou assim: poderoso é o Senhor. O Senhor dá a vida, e é o Senhor que cuida, pastor. Ora por mim. Mas hoje eu vou estar orando por vocês, pela igreja. Obrigado pelas doações, porque os meus netos vão ter o que comer. Eu nem sabia que ele tinha falecido, Daniede. Faleceu ontem. Então foi depois que eu fui embora. Poderoso é o Senhor. Hoje eu fui levar uma cesta numa casa, queridos. E quando eu cheguei lá, o irmão da menina tinha acabado de colocar fogo na casa. E estava um desespero lá, tal. Não vou entrar em detalhes porque é meio corrido. Falei: mas como você vai fazer? Ela falou assim: não, se tem comida, eu agradeço a Deus que depois eu dou um jeito. Ela só falou assim: pastor, se tem comida para os meus filhos, depois eu dou um jeito. Às vezes por tão pouco, queridos, a gente murmura, por tão pouco a gente reclama, por tão pouco a gente murmura pelo um sapato, murmura por coisas pequenas desse mundo. Eu falei assim: irmã, mas como você vai fazer? Eu falei: não, pastor, obrigado pela comida, o resto eu dou um jeito. Não pode faltar é a comida. Hoje eu mandei para a Cíntia, né, Cíntia? Uma senhora que eu fui levar a cesta. E ela falou assim para mim: pastor, dá para minha vizinha, porque aqui em casa ainda tem um pouquinho, ainda dá para uma semana. Ela não tem nada, eu ia dividir o que eu tinha, mas pode dar a cesta para ela.
Sabe, são coisas tão pequenas, mas eu mandei o áudio, né, Cíntia, ela agradecendo, eu dei para ela também, porque vocês abençoaram. Eu deixo bem claro aonde eu vou, para as crianças, eu falo, ó, fulano doou, às vezes eu até gravo, né, Cíntia, falo assim, ó, foi fulano, eles nem sabem quem que é, nem sabem o que é célula, falo assim, ó, isso aqui é da célula, da fulana que mandou, eles nem sabem, os meninos pegam aquilo ali, nem sabem o que é célula, mas eu faço questão de deixar bem claro, foi a igreja, foi a célula, foi o fulano, foi o Beltrano que trouxe, e eu faço questão de falar todas as vezes, não é o Elton, é você, é a igreja. Às vezes quando a célula faz algumas campanhas, eu faço questão de falar, olha, foi a célula da Cíntia, da Lu, da fulana, e às vezes eu gravo, né, Cíntia, e as crianças falam, às vezes eu peço, eles agradecem, falam assim, obrigado, nem sabe quem que é, você está preocupado em tomar o todinho, comer, mas eu quero que você feche seus olhos, querido, eu quero que você agradeça ao Senhor nessa noite. Talvez você entrou aqui desanimado, você entrou desanimada, talvez você entrou aqui constrangido nessa noite, eu queria que você fechasse seus olhos agora. Pai, nessa noite, você que está desanimado, você que está desanimada, aprenda a glorificar a Deus por poder estar aqui nessa noite, glorifica a Deus pela sua cama, pela sua casa, pelo alimento que o Senhor tem colocado à sua mesa, sabe, começa a agradecer ao Senhor, queridos, fala, Deus, obrigado, porque eu sei que o Senhor está aqui nesse lugar, eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Começa a agradecer ao Senhor, você que está em casa, começa a agradecer ao Senhor, fala, Deus, obrigado por essa noite, obrigado Senhor, obrigado Jesus, isso, você que está em casa, que o Espírito Santo fala com você, diga ao Senhor, aleluia, enquanto os meninos estão ligando os microfones, nós vamos adorar o Senhor, não há nada, sol nasceu, hoje um novo dia, eu canto a ti uma nova canção, seja o que for o que está diante de mim, eu cantarei até anoitecer, minha alma canta ao Senhor, ao Senhor, seu nome adorarei, bendiga todo meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. Tu és amor e paciente, tu és fiel, grande é o teu coração, tua bondade me leva a cantar 10.000 razões pra te adorar, minha alma canta ao Senhor,
se findar o dia e o meu tempo aqui se acabar, ainda assim minha alma seguirá cantando por toda eternidade. Eu vou cantar, minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. Você pode se colocar de pé. Você que está em casa, que o Espírito Santo te abençoe, que o Senhor guarde a sua vida, que o Senhor guarde a sua casa, que o Senhor guarde a sua família, e que o Senhor traga um ânimo novo sobre a tua vida, sobre a tua casa. Que seja sonhos, determinação, que seja os teus olhos, que seja palavras de ânimo. Sabe, assim como Deus, que Deus coloca palavras, pessoas boas perto de você, porque o ânimo de José era os sonhos que você sonha, o ânimo de Daniel era determinação, o ânimo de Paulo é tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é amável, as boas notícias. De Jesus eram os olhos, se os seus olhos forem bons. Deus dizia: traga Tito para ficar perto de você. Sabe, aquilo que era ânimo para Abraão, ele glorificava a Deus em qualquer circunstância. Você que está em casa, que o Senhor te abençoe, que o Senhor guarde a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Nós estamos terminados. Você que está aqui no salão, levante as tuas mãos comigo assim, e quando enfim, diga assim ao Senhor: e